Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paz e graça da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Severino do Ramo do Ministério AD Adoração, uma promessa de Deus para as nações. Somos um ministério 100% missionário, com foco em missões transculturais para a glória de Deus. Desde já quero agradecer aos nossos parceiros que cooperam com a obra missionária, você que ajuda a manter a obra missionária na Argentina, em Portugal e em Moçambique, e a parceria que temos com Florescer África. Queremos agradecer a nossa irmã Benilda, missionária Alemanha, que é uma ajudadora da obra missionária também aqui na Argentina. Que Deus abençoe a todos vocês, a todos os parceiros de missões da nossa Catedral da Adoração em Limoeiro e nas demais cidades aqui no estado de Pernambuco, como a Congregação do Jordão, a Congregação em Santa Cruz, Carpina, enfim, todas as nossas igrejas filiadas ao Ministério AD Adoração. Bom, mas vamos lá falar hoje um pouquinho, na nossa reflexão, sobre a obra da igreja. Que coisa linda, né? É a obra da igreja de Jesus Cristo. Eu não estou aqui falando de denominações, eu estou falando da obra lá no Calvário, onde Jesus comprou uma igreja para si com o seu sangue, né? A obra da igreja, todos nós sabemos que é pregar o evangelho a toda criatura, como está registrado em Mateus 28, 19 e 20. E explanar o plano da salvação, tal qual é ensinado nas Escrituras. Cristo tornou acessível a salvação por promovê-la, né? A igreja deve torná-la real para proclamá-la. Então Jesus começou a mostrar o valor da igreja e nós, como discípulos dele, estamos promovendo, levando a expansão do reino de Deus aqui na terra. A obra da igreja, nós sabemos que é promover meios de adoração. Esse é o grande objetivo da igreja. Israel possuía um sistema de adoração divinamente estabelecido, pelo qual se chegava a Deus em todas as necessidades e crises da vida. Assim também, a igreja deve ser uma casa de oração para todos os povos, onde Deus é cultuado em adoração, oração e testemunho. Eu não creio em uma igreja de portas fechadas, onde não tem prazer de adorar a Deus e servi-lo através da evangelização e propagação da palavra de Deus. Nesta minha caminhada pastoral, às vezes nos cansamos de ver tanta gente religiosa sem fazer a obra de Deus. Há pessoas que estão apenas preocupadas em promover sua denominação, seu estilo de religiosidade, mas não estão fazendo a obra de Deus. Estão fazendo obras ministeriais. Que Deus nos guarde como ministério adoração entrar por este caminho, mas sim fazer a vontade de Deus. A obra da igreja, na realidade, também poderíamos analisar que é promover comunhão entre irmãos. O homem é um ser social. Ele anela comunhão e intercâmbio de amizade. É natural que ele se congregue com aqueles que participam dos mesmos interesses. Tenha muito cuidado, meu amigo, minha amiga, com os desigrejados, porque os desigrejados, a maioria deles já perderam a comunhão, né, e a harmonia. Eles apenas agora são indivíduos independentes que acham que o que faz está certo e às vezes estas pessoas estão trazendo transtorno e enfraquecimento do reino de Deus. A igreja provê uma comunhão baseada na paternidade de Deus e no fato de ser Jesus o Senhor de todos. É uma fraternidade daqueles que participam de uma experiência espiritual comum. O calor dessa comunhão era uma característica notável da igreja primitiva. No mundo governado pela máquina política do Império Romano, em que o indivíduo era praticamente ignorado, os homens anelavam uma comunhão onde pudesse livrar-se do sentimento de solidão e desamparo. Em tal mundo, uma das características mais atraentes da igreja era o calor e a solidariedade da comunhão. Comunhão
em que todas as distinções terrenas eram eliminadas e os homens e mulheres tornavam-se irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Uma verdadeira igreja é aquela em que nós somos irmãos, aonde respeitamos, aonde honramos, aonde nos ajudamos, aonde nos motivamos, aonde nos apoiamos. Uma igreja verdadeira, ela perde a religiosidade e passa a vivenciar uma vida de comunhão, como disse o profeta Isaías. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. A obra da igreja é sustentar uma norma de conduta moral. Igreja tem que sustentar e manter-se através de uma conduta moral. A igreja é a luz do mundo, que afasta a ignorância moral, é o sal da terra, que a preserva da corrupção moral. A igreja deve ensinar os homens como viver bem e a maneira de se preparar para a morte. Devemos proclamar o plano de Deus para regulamentar todas as esferas da vida e sua atividade. Contra as tendências para a corrupção da sociedade, deve ela levantar sua voz de a demonstração e ser protestante. Em todos os pontos de perigo, deve colocar uma luz como sinal de perigo. Uma igreja só é igreja quando ela é sal e luz da terra. Uma igreja não pode viver num sistema de corrupção, como se fosse um sistema político, como o Senado romano na antiguidade e como tantos sistemas políticos da atualidade. Não podemos imitar o mundo, não podemos nos associar com as coisas corruptas do mundo. A igreja tem que protestar, porque sem paz e santificação, ninguém verá o Senhor. A igreja que é igreja é aquela que está diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo e diante da comunhão, da comunicação entre irmãos. Uma igreja que persegue outra igreja, denominação que persegue outra denominação, nunca foi uma igreja de Cristo. Pode até ter sido no passado, mas no presente ela simplesmente se tornou uma instituição religiosa. Fujamos das instituições religiosas, mas unamos-nos ao corpo real de Cristo para vermos a obra de Deus. Assuma seu lugar no corpo de Cristo. Tome posse daquilo para o qual fosse chamado. Você foi chamado para ser ministro de Deus, obreiro de Deus, servo de Deus, discípulo de Cristo. Vamos em frente, fazendo a obra da Igreja de Cristo. Do seu amigo e pastor Severino do Ramo, Ministério AD Adoração, uma promessa de Deus para as nações. Vem você também fazer parte deste empreendimento, a obra de Deus, o reino de Deus. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e toda a sua família.